Júlio 5, Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó está dizendo que fez um pacto de não olhar para mulheres bonitas. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Se ele quebrasse essa aliança, ele está dizendo, olha, nem olhar para mulher nenhuma eu olhava, porque eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para nenhuma outra mulher, a não ser a minha mulher. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Novamente, a teologia da retribuição. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Claro que Deus vê todos os nossos caminhos e passos. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos, nós sabemos que os olhos são a janela da nossa alma para esse mundo. O olho é o caminho da queda, vamos dizer assim, da cobiça, da inveja, de tudo, do desejo. A Eva caiu porque olhou e viu que o fruto proibido, o conhecimento, era muito bonito, era agradável de se olhar, era gostoso, dava prazer de olhar o conhecimento. O conhecimento nos enche, né? A gente fica cheio de orgulho quando tem muito conhecimento. Ela olhou aquilo, ela ficou, eu preciso ter isso. Então, é por isso que o Jó está falando, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade, se meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue meus olhos. O coração não pode seguir os olhos, porque senão vai entrar pelo cano. E se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo, se isso aconteceu, que eu semeie e outro coma. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então que a minha mulher moa para outro e outros se encurvem sobre ela. Olha que coisa grave. Se realmente eu fiz isso, né, busquei outras mulheres, então que a minha mulher moa para outro. Quer dizer, moer era a função mais humilde dentro de uma casa. Além de botar a mulher nessa função mais humilde, que outros se encurvem sobre ela, quer dizer, que ela durma com outros homens, que outros homens durmam com ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes, que se ele ficasse traindo, adulterando a mulher, até com os olhos. E que Jesus disse que a traição, o adultério, não é simplesmente o fato em si, o ato sexual em si, mas o fato de você olhar e cobiçar a mulher já está em adultério. E o Jó confirma isso aqui, se eu olhei, então que aconteça isso, que a minha mulher sirva a outros homens, porque isto seria um crime hediondo, delito à punição de juízes, é o pensamento do Jó. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Isso é o que acontece com os adúlteros, fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Atenção, adúlteros. Olha o que acontece. Vem de outro lado, hein? Onde você menos espera que a coisa acontece. Se desprezei o direito de meu servo e da minha serva, quando eles contendiam comigo, quer dizer, foi lá cobrar, brigar com eles, eu desprezei, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que eu lhe responderia? O que eu vou responder a Deus se eu não paguei os empregados direito? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles, aos empregados? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta,
se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquietava coalando os meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão por me ver apoiado pelos juízes da porta. Ele está dizendo que se eu fui contra os menos favorecidos, apoiado nos juízes da porta, ou seja, usando a minha influência para subornar os juízes da porta, para que eles fossem a meu favor, pervertendo o direito. Desde aquela época já existia isso. Então, caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade.